Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estou de volta aqui no canal do Revisão de Concursos, dessa vez trazendo conteúdo para o concurso dos Correios. Então, se você está se preparando para essa prova que vai acontecer agora em dezembro, seja para o cargo de nível médio ou para o cargo de nível superior, você tem um encontro marcado comigo aqui todos os dias. Quero firmar esse compromisso com você. Se não tiver o vídeo do dia, pode deixar aí nos comentários me cobrando, porque o meu compromisso é até o dia da prova, todo dia trazer uma aula ou com uma aula com os mapas mentais ou a aula resolvendo questões das matérias básicas aí, português, matemática, informática, conhecimentos gerais e o código de ética e conduta dos Correios. Então, não deixa de se inscrever, se você não é inscrito ainda, não deixa de se inscrever, ativar as notificações, porque o horário eu ainda não consigo definir, mas todos os dias vai subir uma aula aqui, então deixa as notificações ativadas para poder você ser avisado pelo YouTube assim que já estiver liberada a aula. Quem já acompanha as aulas aqui no Revisão de Concursos, inclusive quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que me enviaram mensagem no direct no Instagram, agradecendo pelo conteúdo, compartilhando o seu excelente resultado aí na prova de realidade brasileira, no concurso nacional unificado do bloco 8. Tive muitos alunos acompanhando aqui as aulas de realidade brasileira no canal. Então, obrigado a todos vocês, parabéns pelo excelente resultado, desejo muita sorte. E você que já acompanha aqui o canal, sabe que nós trabalhamos com dois formatos de conteúdo, dois formatos de aula. Então, vamos organizar bem rápido aqui, antes da gente começar a nossa aula de hoje. Nós teremos as aulas com os mapas mentais. Esses mapas mentais você já pode adquirir. O link está aqui na descrição do vídeo, são 430 mapas mentais das matérias de português, matemática, informática, conhecimentos gerais, tudo isso está disponível para você adquirir agora. O pacote de mapas mentais do Código de Ética e Conduta está sendo finalizado e já vai ser incluído nesse pacote a partir do dia 19. Então você terá também acesso ao pacote de mapas mentais do Código de Ética e Conduta, que inclusive vou aproveitar para dar as aulas aqui com esses mapas mentais para você ir conhecendo também. Então, nós temos as aulas com os mapas mentais, que são aulas objetivas, diretas, ideais para você que quer fazer a prova, quer ser aprovado, mas você precisa arrumar um espaço aí no seu dia, dentre tantas prioridades para poder conseguir estudar. Então, essas aulas aqui vão direto ao assunto. Aqui o objetivo não é fazer você ser especialista em matemática, especialista em português, não. O objetivo aqui é você aprender o que precisa para passar. Quem já acompanha o canal sabe como é esse método e gosta muito. Tenho certeza que se você é novo aqui vai gostar também. Então temos as aulas com os mapas mentais, que não é esse modelo de aula aqui. Esse que nós vamos ter aqui agora é a aula resolvendo questões. Essas aulas vão ficar, os dois modelos de aula vão ficar disponíveis para você assistir gratuitamente aqui no YouTube. Você gratuitamente não precisa pagar nada, tá? Gratuitamente você vai acompanhar as aulas aqui no YouTube. Se você quiser ajudar, claro, você pode ajudar adquirindo o pacote de mapas mentais dos Correios, que, claro, vai ajudar você, inclusive, a acompanhar as aulas que eu vou trazer aqui, que são as aulas baseadas nos mapas mentais, perfeito? Então, se você quiser ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade, direto ao ponto, você adquirir o pacote dos mapas mentais dos Correios e acompanha as aulas aqui gratuitamente. Perfeito? Então é isso. Os dois modelos de aula são esses. Vou tentar trazer aulas de todas as matérias e vamos começar hoje com a aula de conhecimentos gerais aqui dos Correios, resolvendo questões. Separei algumas questões, começando aí no primeiro tópico para você ficar ligado, no primeiro tópico do edital. E só lembrando, nós estendemos um pouco aqui agora, primeira aula, né? Nesse grupo de conteúdos novos aí para o concurso dos Correios, então por isso eu precisei explicar para você que é novo ou que já está aqui como vai funcionar. Então são os dois modelos de aula, as aulas com os mapas mentais, as aulas resolvendo questões, vou tentar subir uma aula todo dia pelo menos, então talvez vão ter dias aí que eu vou subir mais de uma, e as aulas vão ser abordando todas as matérias, cobrindo aí o edital 100%. Aulas gratuitas, se quiser ajudar você a adquirir os mapas mentais do Como Correios, que está aqui na descrição do vídeo e que também está aparecendo no QR Code aqui na tela, aqui embaixo da minha câmera, ou aqui do lado. Então vamos então à nossa primeira questão. A primeira questão aqui de conhecimentos gerais, aqui no nosso primeiro tópico, vamos falar do tópico das noções básicas de cartografia. Lá no edital
tem orientações, que é pontos cardeais, para você aprender, fazer a localização através dos pontos cardeais. Tem a localização com coordenadas geográficas, como longitude, latitude e altitude, escala, legendas, conversões. Então, tudo isso nós vamos abordar aqui nas aulas no YouTube. Separei algumas questões já para a gente começar nesse primeiro tópico de conhecimentos gerais. Vamos lá? Então, a cartografia é o conhecimento atrelado à geografia, que trabalha com confecções de mapas com o intuito de representar o espaço geográfico. As técnicas modernas surgidas a partir do século XX revolucionaram as representações cartográficas, fazendo com que os mapas sejam ferramentas utilizadas por diversos profissionais. Então, aqui ele faz uma abordagem geral sobre o conhecimento da cartografia, que é o conhecimento atrelado à geografia, trabalha com os mapas para representar o espaço geográfico, e que houve uma modernização a partir do século XX, né? Com os mapas passando a ser uma ferramenta utilizada aí por vários profissionais. E aí ele pergunta, quais são atualmente os dois tipos de cartografia? Então, você pode colocar em pausa, vou dar 5 segundinhos aqui, que é o tempo de você colocar em pausa, tentar responder, e aí você tira da pausa, dá o play para a gente seguir adiante e resolver a questão juntos. Perfeito? Então vamos lá. A alternativa correta é a letra A. Então, respondendo quais são atualmente os dois tipos de cartografia, a resposta correta é analógica e numérica. A cartografia moderna, e aqui ele explica, né? A cartografia moderna é classificada em dois tipos principais. Cartografia analógica, que utiliza métodos tradicionais, como mapas impressos, e a cartografia numérica que utiliza sinais digitais de computadores para criar representações cada vez mais dinâmicas e ainda mais precisas. Então, a analógica tem a ver com mapa impresso, físico, e a numérica tem a ver com sistemas digitais e computadores, tá? Então, essas duas técnicas, revolucionaram, inclusive, a forma como os mapas são usados e acessados por diversos profissionais. Essa aí foi uma questão da banca MS Concursos, aplicado aí ao concurso da Prefeitura de Pontalina em 2023, tá? Então, vamos lá. Vou trazer aqui para você aqui também as alternativas erradas. Por que é importante as alternativas erradas? Para você ficar esperto e não ser vítima de pegadinhas na hora da prova. Vamos lá. Alternativa B, desenhado e numérico. Está errado, porque desenhado não é uma classificação oficial da cartografia moderna. Sabe aqueles mapas à mão, que tem um aspecto mais artesanal, que ainda existe ainda hoje, que são feitos ainda hoje? Então, aquilo lá não é uma classificação oficial da cartografia moderna. Então, embora o ato de desenhar mapas seja uma parte da cartografia tradicional, como eram feitos os mapas antigamente, inclusive há muito tempo atrás, o termo correto é analógico, tá? A cartografia analógica engloba métodos manuais. Então, esse é o método correto para definir aí o modelo atual de cartografia. Então, analógico e numérico. A alternativa C, ele diz copioso e numérica. Então, copioso é um termo totalmente fora de contexto aqui. Então, não tem uma divisão na cartografia que utilize esse termo. Embora o desenhado tenha ali um quê de pegadinha, né? Mas copioso nem isso. Então, a correta distinção que envolve as técnicas analógica e numéricas, como descrito na resposta correta. Perfeito? A letra D, ele fala analógico e precisa. Então, aqui já aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, né? Embora a cartografia moderna tenha se tornado muito mais precisa com o uso de tecnologias, a alternativa correta não é precisa. Isso aqui pode te pegar. A classificação principal é entre analógica e numérica, sendo que a precisão é uma das características da cartografia numérica lógica, porque ela é feita por sistemas digitais. Então, por isso, ela é muito mais precisa do que a física, do que a analógica, tá? Mas ser preciso não é uma classificação por si só, é uma característica da classificação numérica, perfeito? E na letra E ele fala desenhado e precisa, ele mistura aqui, então faz uma salada aí. Então desenhado e preciso, como você já sabe, não são termos utilizados para classificar esses tipos de cartografia. Precisão é um elemento, sim, importante, como a gente acabou de ver, na cartografia moderna principalmente, mas o termo correto para classificação é numérica. Então, para fechar, a resposta correta, a letra A, analógica e numérica, são atualmente os dois tipos de cartografias oficiais. Vamos para a segunda questão da IBAD, da Banca IBAD, aí aplicado em 2022 para o concurso da Prefeitura de Guaçuí,
Espírito Santo. Então, o conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo. E ambos precisam ser pensados articuladamente como um processo. Nesse sentido, dentre os os princípios do raciocínio geográfico, tem-se o princípio da ordem de maior complexidade, que se refere. Aqui ele fala do conceito de espaço, né, que o conceito de espaço ele trabalha junto com o conceito de tempo, que ambos são fundamentais para funcionar, eles precisam em conjunto, né, precisam estar em conjunto, em processo, para funcionar em processo. E aí ele fala que nesse sentido os princípios do raciocínio geográfico tem-se o princípio da maior ordem, da ordem de maior complexidade. E aí ele pergunta o que se refere, o que diz esse princípio, né, e ele dá 5 alternativas, né. Aqui a letra A, eu vou pedir que você leia as alternativas, né, agora, porque senão eu vou ficar lendo as alternativas, depois eu vou ler também comentando, então isso não vai ajudar você. Então eu vou ler o enunciado para te ajudar a interpretar, você lê a alternativa, vou deixar, faço uma pausa aqui em 5 segundos, só para você dar pausa e depois voltar, tá? Só esse tempo aí para você se organizar e aí eu já venho com a resposta, tá bom? Então, vamos lá. E agora vamos para a resposta. A resposta correta dessa pergunta é a letra B. Então, vamos voltar. Pergunta diz o seguinte: dentre os princípios do raciocínio geográfico, existe o princípio da ordem da maior complexidade. E esse princípio se refere a quê? A alternativa B se refere ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. Poxa, professor, tá meio complexo isso aí. Calma que a gente vai entender agora. Vamos lá. O princípio da ordem de maior complexidade. Não esqueça que a gente está falando disso aqui, senão você aprende o final e não entende o porquê que a gente chegou nesse assunto. Então a gente está estudando o princípio da ordem de maior complexidade. Se caiu na sua prova, você já vai lembrar. Na geografia, esse princípio se refere à maneira como o espaço é organizado pelas sociedades. Ok? Então esse princípio se refere à maneira como o espaço geográfico é organizado por quem? Pelas sociedades, de acordo com suas próprias regras e suas dinâmicas sociais, que a gente vai aprender aqui também nas próximas aulas da matéria de conhecimentos gerais. Então, esse princípio da ordem de maior complexidade, ele reconhece o quê? Que o espaço geográfico é o produto, é o quê? O resultado, produto é o resultado, certo? Então, aconteceram várias coisas que isso gerou um resultado, gerou um produto. Então, ele reconhece que o espaço geográfico é o resultado, é o produto da interação humana. Perfeito? Os humanos se interagem entre si, a interação da sociedade, as dinâmicas sociais, tudo isso vai moldando o espaço geográfico, certo? Fisicamente. E essa estruturação do espaço geográfico segue as necessidades e lógicas impostas pela própria sociedade, que constrói e transforma o espaço físico. Então agora para você está óbvio. A sociedade ela constrói o espaço geográfico onde ela vive. Nos centros urbanos, na periferia, nos locais onde tem a localização de hospitais, os locais onde tem a localização de educação, de escolas, ele se organiza a seu modo, a sociedade, de acordo com suas necessidades, e isso vai definindo o espaço geográfico. Então, o princípio da ordem de maior complexidade na geografia se refere a a maneira como o espaço é organizado pelas sociedades. Tá claro, né? Então vamos agora entender o porquê que as outras alternativas estão erradas, para você ficar esperto e não ser vítima de pegadinha. Perfeito? Vamos lá. Lembra que eu falei que eu não vou ler as alternativas, porque eu já vou ler elas novamente aqui. Então ia ficar uma coisa muito mastigada, me estender muito. Então vamos ser práticos. Alternativa A, ele fala que o princípio da ordem de maior complexidade, não vamos esquecer do que a gente está falando. Isso aqui são técnicas de interpretação, que é muito importante você estudar com essas técnicas para você saber responder no dia da sua prova. Então, o princípio da ordem de maior complexidade, você volta sempre no núcleo da questão, e aí ele dá a alternativa. Se refere à identificação das semelhanças entre os fenômenos geográficos. A identificação das semelhanças entre os fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Essa alternativa, ela descreve um princípio importante na geografia. Muita atenção. Só que esse princípio é relacionado a um entendimento do quê? Da unidade do planeta através das semelhanças entre fenômenos geográficos.
Perfeito? No entanto, esse princípio ele não tem nada a ver com a ordem de maior complexidade, e sim ao princípio da generalização. Então, quando ele diz a identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos, tudo isso são fenômenos que acontecem na geografia. Esses fenômenos existe uma semelhança entre eles. E essa semelhança entre esses fenômenos geográficos que acontecem, inclusive em determinadas localizações específicas, é o que dá a compreensão de toda a unidade terrestre. Perfeito? Só que esse princípio é o princípio da generalização e não tem a ver com o princípio da ordem de maior complexidade, que é o núcleo da questão. Perfeito? Na letra C ele fala a ação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, resultando na diferença entre áreas. Então, segundo a alternativa C, ele diz que o princípio da maior complexidade tem a ver com a ação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, resultando na diferença entre as áreas. Então, segundo ele, diferentes áreas vão acontecer diferentes fenômenos geográficos, né? Pelo que ele está dizendo na alternativa. E esses fenômenos acontecendo em diferentes áreas é o que interessa a geografia, o estudo da geografia pela superfície terrestre. Embora essa descrição se relacione ao estudo da geografia, tudo aqui tem a ver. Não tem nada que diga assim, olha, isso não tem nada a ver. Não, a letra A e a letra C tem a ver. Só que a letra C ela está mais próxima do princípio da diferenciação geográfica, que trata do quê? Da variação dos fenômenos da superfície terrestre. No hemisfério norte acontecem essas variações de fenômenos geográficos, hemisfério sul acontecem essas variações de fenômenos geográficos. Perfeito? E essas variações vão criando áreas distintas, áreas diferentes em todo o globo. Mas não tem a ver com o princípio, com o conceito da ordem de maior complexidade, que tem a ver com o que a gente estudou e vamos revisar antes do final dessa questão. Perfeito? Antes disso, vamos para a letra D, antes de revisar, da revisão final. Ele fala que o princípio da ordem de maior complexidade tem a ver com, seria o conceito ao espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Essa alternativa está errada, porque isso descreve o conceito de área e não está diretamente ligado ao princípio da ordem de maior complexidade, que, como a gente já mencionou, trata da organização do espaço pela sociedade. Perfeito? Então, isso aqui, ao espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico, isso aqui descreve o conceito de área, tá? E não tem nada a ver com a ordem de maior complexidade. A ordem de maior complexidade é a organização do espaço pela sociedade. E a letra E, a interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Essa alternativa está mais próxima do princípio da conexão ou da interação do que trata esse princípio da conexão ou interação, trata como os fenômenos geográficos interagem entre si. Mas ele não descreve a complexidade da estruturação do espaço que é definido pela sociedade, moldado pela sociedade. Então vamos revisar para ir para a próxima questão. Vamos lá, resumir. A alternativa correta da questão é a letra B. E para fechar com chave de ouro, o princípio da ordem de maior complexidade se refere ao modo como a sociedade organiza e estrutura o espaço, com base, claro, nas suas próprias regras e dinâmicas sociais. Esse princípio reconhece a produção do espaço geográfico como um reflexo das interações e necessidades humanas. Fechou. Isso aqui define para você o princípio da ordem de maior complexidade, um assunto que muitas vezes cai e você precisa ficar esperto e não ser vítima de pegadinha. Vamos para a próxima questão, então. Vamos lá. Questão cobrada aí pela banca IBAD, do ano de 2022, da Prefeitura de Iguaçu, Espírito Santo. O enunciado diz o seguinte: embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os estudantes dominem outros conceitos mais operacionais que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico. Estes conceitos são, então, que conceitos são esses? Ele fala, embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, mas existe a necessidade dos estudantes dominar os conceitos mais operacionais. Conceitos operacionais da geografia. Que conceitos são esses? Então, tem aí a letra A, B, C, D e E.
coloca pausa, tenta resolver, acertar e volta aqui para nós resolvermos juntos, tá bom? Vou deixar 5 segundos, que é o tempo de você pausar e voltar. Fechou? Então vamos lá. Resposta correta é a letra A. Território, lugar, região, natureza e paisagem. Perfeito? Esses são os conceitos mais operacionais da geografia, diferente daquele conceito do espaço que ele fala na questão. Segundo na questão, ele diz que é um conceito amplo e complexo. Então, ele quer saber do conceito operacional. Conceito operacional, alternativa correta, letra A. Território, lugar, região, natureza e paisagem. Esses 5 conceitos, eles são muito importantes na geografia para poder você entender o espaço geográfico de uma forma mais operacional, como ele pergunta na questão. Esses conceitos, eles fazem uma análise de diferentes aspectos da organização espacial e das interações humanas com o ambiente. Território envolve o quê? A apropriação do espaço. O território é um espaço apropriado por alguém. O lugar se refere às experiências individuais e cotidianas no espaço, certo? Então, o lugar... Eu vou naquele lugar. Aquele lugar é o lugar onde fica o restaurante. Aquele lugar onde fica o restaurante me proporciona uma experiência e para as pessoas que visitam aquele lugar. Perfeito? Então, o lugar que existe um destino, existe uma função. A região trata-se de uma divisão espacial por critérios geográficos ou políticos. Ou seja, essa aqui é uma região metropolitana, essa aqui é uma região sudeste, essa aqui é uma região norte, que essa região norte é caracterizada por tipos de serviços específicos que não tem na região sul da cidade e que exige um deslocamento entre ambas as regiões para buscar o atendimento a certos serviços. Então, isso são critérios geográficos ou critérios políticos ou critérios econômicos. A natureza refere-se aos elementos naturais que compõem, que estão presentes no espaço. E a paisagem é a materialização visual do espaço, é você enxergar o espaço. Então isso aqui resume claramente para você a alternativa correta da questão, que é a letra A. Agora vamos revisar as alternativas erradas, entender o porquê estão erradas, entender quais são as pegadinhas para você ficar esperto e não cair em pegadinha no dia da prova. Então vamos lá. Letra B, ele fala que são conceitos operacionais da geografia, a região, lugar, espacialidade, urbanidade e paisagem. Olha, embora região, lugar e paisagem sejam conceitos corretos, que nós acabamos de ver, né? Espacialidade e urbanidade não são termos operacionais, amplamente utilizados nesse contexto da questão. Então, espacialidade pode se referir mais à organização do espaço, perfeito? Mas não é considerado como um dos principais conceitos da geografia. A gente está falando de conceitos, dos principais conceitos operacionais, conceitos tangíveis, aqueles conceitos mais específicos do que simplesmente um conceito de espaço, perfeito? Na letra C ele fala globalidade, lugar, localização, região e paisagem. Essa alternativa também tem alguns corretos, que é lugar, região e paisagem. Só que ele botou globalidade e localização, que não são considerados conceitos operacionais dentro do conjunto dos principais conceitos geográficos. Globalidade pode ser até um conceito mais abstrato e não específico para essa análise espacial. Perfeito? A letra D, ele fala território, lugar, coordenadas geográficas e paisagens. Território, lugar e paisagem, está correto. Perfeito. Coordenadas geográficas não é um conceito operacional para entender o espaço geográfico no mesmo nível dos outros conceitos apresentados. Então, coordenadas são os elementos técnicos de localização que nós vamos aprender aqui também, mas não é um conceito amplo, um conceito operacional, perfeito? E a letra E, para fechar, ele fala localidade, lugar, região, natureza e especialidade. Volta a especialidade aqui. Então, também tem conceitos como lugar, região e natureza, conceitos importantes esses, lugar, região e natureza. Agora, localidade e especialidade não são conceitos operacionais essenciais dentro da geografia, não vai esquecer. Localidade é um termo menos usado, muito menos usado, e especialidade é muito menos comum ainda como um conceito-chave. E para fechar, revisar, a alternativa correta, letra A, os conceitos de território, lugar, região, natureza e paisagem são
reconhecidos, amplamente reconhecidos como fundamentais, muito importantes para a compreensão do espaço geográfico e são cruciais, elementos cruciais para a análise geográfica no estudo do espaço e suas diferentes dimensões. Perfeito? Só para voltar, então vamos lá. O território envolve a apropriação do espaço. Existe o espaço, aquele espaço foi apropriado, loteamento, aquilo passa a ser um território de alguém. O lugar se refere às experiências individuais e cotidianas. O lugar onde eu trabalho. Então, eu trabalho em tal bairro. Então, você tem uma experiência diária naquele lugar onde você trabalha e que outras pessoas provavelmente também tenham. A região é a divisão espacial por critérios geográficos e políticos. Natureza são os elementos naturais, o que compõe o espaço. E a paisagem é a materialização visual do espaço. Então, você consegue enxergar a paisagem. A paisagem, ela faz com que você visualize, que você enxergue o espaço. Perfeito? Pode ser uma paisagem urbana, pode ser uma paisagem natural, pode ser existem vários tipos de paisagem, mas quando você vê uma paisagem, significa que ali você está enxergando um espaço, a materialização de um espaço específico na sua frente. Perfeito? Vamos para a próxima questão, questão da CESP, Sebrasp, aplicada aí em 2024. Vamos lá? A questão diz o seguinte: em um trabalho de levantamento cadastral, deseja-se realizar um mapeamento de uma área com precisão gráfica de 0,1 milímetros. Perfeito? Cujo detalhamento exige a distinção, a diferenciação de feições de mais de 2,5 metros de extensão. Nesse caso, deverá ser utilizada a escala de... Então aqui a gente vai fazer um cálculo rápido, muito simples, não precisa ficar com medo. Falou em matemática e cálculo, não precisa ter medo. Eu estava tentando achar uma maneira de fazer de uma forma que fique mais didática possível para você. Então, rápido, não consegui detalhar muito, mas eu fiz um cálculo muito rápido aqui na lousa, tirei uma fotinha e vou mostrar para você agora o cálculo que eu fiz e vou te explicar, para ficar mais prático para você e dinâmico do que eu ficar escrevendo aqui, fazendo conta e explicando para você. Lembra? O objetivo nosso aqui é ser rápido, objetivo. Perfeito? Para resolver essa questão, a gente vai utilizar a relação entre a escala e a precisão gráfica. Então, vamos lá. Ele dá alguns dados para a gente na questão. Ele fala que a precisão gráfica é de 0,1 milímetros e o detalhamento exige um detalhamento de 2,5 metros, 2,5 metros de extensão, tá? Então, com esses dois dados, perfeito? Só coloquei um texto aqui para te explicar. Neste caso, a gente vai trabalhar com 0,1 milímetros no mapa, tá? E vamos precisar ter uma abrangência de 2,5 metros do terreno. Perfeito? Então, vamos calcular a escala. A escala é muito simples. A escala é a distância. Distância do terreno fica no numerador e no denominador fica a distância no mapa. Tá? Muito simples. Distância no terreno em cima, distância no mapa embaixo. Distância no terreno é o quê? É os 2,5 metros. Tá? Então, você precisa trabalhar com as unidades iguais. Se eu estou trabalhando com a precisão que está em milímetros, eu preciso fazer os 2,5 metros do terreno também virarem milímetros. E a gente sabe que 1 metro, 100 centímetros. 1 metro é 1000 milímetros, ok? Se eu tenho 2,5 metros, eu tenho 2.500 milímetros de representação do terreno. Perfeito? Então, as unidades precisam estar iguais. Eu não posso vir aqui, tenho 2,5 dividido por 0,1. Errado. A gente vai aprender também isso em matemática, que é muito importante. As unidades precisam estar iguais, milímetro. Só que ele deu um dos dados ele deu em milímetro e o outro ele deu em metro. Então, você traz o metro para o milímetro. Não pode estar os dois em metro? Não nesse caso. Você precisa calcular, para calcular a escala, você precisa trabalhar com os dois em milímetro nesse caso específico, tá bom? Então, a precisão vai embaixo, no denominador, como você está vendo aí no desenho, e a metragem do terreno vai no numerador, a distância do terreno. Perfeito? Distância do terreno em cima, distância no mapa embaixo. Então, 2.500 milímetros dividido por 0,1 milímetro, a gente vai ter aí, nesse caso, 25 mil. 25 mil, e aqui eu não tenho mais unidade, porque as unidades se cancelaram aqui. Uma dividido pela outra, só tenho 25 mil.
A escala, então, é 1:25.000. Essa é a resposta. Perfeito? Então, eu fiz aqui a conta. Eu fiz aí a conta bem rápido, está aí na foto, na foto. Nas próximas questões que envolver cálculo de escala, eu vou detalhar um pouco mais a conta para você, né? Fazer o cálculo da métrica, do metro para milímetro, fazer essa divisão manual aqui com você, mas a divisão é essa, a fórmula é essa, tá? E aí você chega na escala. Isso aqui é muito importante você saber essa fórmula, porque pode ser cobrado aí, principalmente no tópico de cartografia, na parte de escalas aí, perfeito? Tópico 1.3, no edital de conhecimentos gerais, aí tem leitura, escalas, legendas e convenções. Então vamos lá, a alternativa correta é a letra, né, B, escala de 1:25.000, essa é a apropriada, escada apropriada para o cadastramento, né, descrito na questão, atendendo aí a precisão de 0,1 milímetro para distinguir feições características do terreno de 2,5 metros de extensão. Não vou detalhar as alternativas erradas porque é questão de cálculo. Se a gente chegou nesse valor, é por isso que matemática é exata. Chegou nesse valor, não tem pegadinha, né? Vamos para a próxima questão. Na representação, questão da Sebrasp aí aplicada em 2024 também, questão nova, quentinha do ano. Vamos lá. Na representação de determinada superfície terrestre no plano, é necessário adotar uma superfície que sirva de referência, garantindo uma concordância das coordenadas na superfície esférica da Terra. Perfeito. Na situação em que as coordenadas referidas de um determinado sistema de referência geodésico são representadas no plano adotando-se a figura geométrica elipsoide e as coordenadas referidas a ele são denominadas de latitude e longitude, tem-se o sistema de coordenadas. Então, coloque em pausa 5 segundos e a gente volta aqui, lembrando que todo esse assunto está presente nos mapas mentais de conhecimentos gerais. Então, se você quer aproveitar todo esse conteúdo agora para poder você fazer suas revisões, porque assim, aprender, você aprende. Mas até a data da sua prova, às vezes você se esquece. Por isso que é tão importante revisar. O nome do canal é Revisão, tudo é revisão. Por quê? Revisão de concurso. Eu sempre falo muito da importância das revisões. O que separa quem estuda para levar branco no dia da prova, não lembrar do que estudou, para aqueles que estudam, lembram e passam, são aprovados, o que separa esses dois são justamente as revisões. Isso é comprovado por quem passou, comprovado cientificamente, por muitos estudiosos que acompanham aí o ritmo de pessoas que se preparam para concursos ou para grandes provas. Tá? Então, nas revisões, você faz com que o que você aprendeu seja levado até a sua memória de longo prazo, de modo que a partir do momento que você repetiu aquela informação para o seu cérebro, numa quantidade de vezes suficiente dele conseguir lembrar quando você acessar rapidamente aquela informação, aqueles dados. Porque hoje em dia a gente não lembra mais o número de telefone, antigamente a gente lembrava de qual salteado, do número até do vizinho. Porque antigamente a gente não tinha tanta facilidade de registrar, de acessar. Inclusive usava muito mais o celular para fazer ligação mesmo. Né? Muitas das vezes precisava digitar o número aí. Hoje, raramente você precisa digitar. Quando você vai fazer uma ligação, a maioria das vezes você copia e cola o número. Então está muito mais prático. Por isso que hoje em dia, o seu número se bobear, você tem até dificuldade de lembrar, assim, rapidamente, o número de alguém que você conhece. Por quê? Por conta disso, por conta dessa dinâmica da facilidade, da modernização da tecnologia. Então, a partir do momento que você deixou de repetir essa informação, você deixou de lembrar. Assim é o nosso conhecimento, o aprendizado. Uma coisa é você aprender, que eu falo bastante. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você memorizar. Então, você precisa aprender e memorizar. E com os mapas mentais, você vai estar repetindo a informação principal de forma resumida, e aí vai te despertar o conhecimento geral de tudo que você aprendeu até o dia da sua prova. Perfeito? Mas vamos voltar à nossa questão. Resposta correta, letra D, geodésicas. As coordenadas geodésicas referem-se ao sistema que usa a figura elipsoidal da Terra como referência para definir pontos com base em latitude, longitude e, em alguns casos, altitude. Perfeito? Essa informação é muito importante, eu vou repetir para você. Vamos lá. As coordenadas geodésicas, então, falando em coordenadas geodésicas, você tem que lembrar que refere-se ao sistema que usa figura elipsoidal da Terra como referência
para definir os pontos, com base em latitude, longitude e, em alguns casos, altitude. Essa imagem, essa figura elipsoidal, tudo está no mapa mental, tá? E nas aulas, com esse mapa mental, que eu vou trazer em breve aqui, vai ser muito importante para você ter essa representação visual e gráfica dessa imagem. Esse sistema, perfeito? Esse sistema é usado para representar a superfície terrestre, tá? Qual sistema? Do que a gente está falando? Sistema geodésicas. Sistema de coordenadas geodésicas. É disso que a gente está falando, é o núcleo da questão. Então, o sistema de coordenadas geodésicas é usado para representar a superfície terrestre, levando em conta a curvatura da Terra, e é o mais adequado para geolocalizações mais precisas. E esse sistema de coordenadas geodésicas se refere ao sistema que usa a figura elipsoidal da Terra, como a questão mesmo diz. Perfeito? Vamos entender por que as outras alternativas estão erradas. A alternativa A, transversais, sistema de coordenadas transversais. Esse termo não se aplica ao sistema de coordenadas descrito na questão. As coordenadas transversais são usadas em projeções específicas, como, por exemplo, a projeção transversal de Mercator. Mas não é o termo correto para o sistema baseado em latitude e longitude. Não vai esquecer. A questão foi bem enfática. Ela está se referindo ao sistema de coordenadas referidas a eles, são denominados latitude e longitude. Está lá na questão. Nesse caso, qual é o sistema de coordenadas? Perfeito? É o que diz a questão. Aí ele vem para a alternativa B. O sistema de coordenadas cartesianas é o sistema baseado em eixos ortogonais usados na matemática, x, y e z, que é muito utilizado em geometrias planas ou modelagens tridimensionais. Em geometria plana com x e o y, que você tem e quando você tem a modelagem tridimensional, você inclui o z. Só que ele não se refere, não tem nada a ver ao sistema de coordenadas geográficas que utiliza a latitude e longitude. Perfeito? Latitude, longitude. O que utiliza latitude e longitude é o sistema de coordenadas geodésicas. Aí ele fala também sistema de coordenadas ortogonais, que se refere aos sistemas em que os eixos são perpendiculares entre si, como no caso do sistema cartesiano, que é um exemplo. Esse conceito não se aplica ao conceito geográfico baseado em latitude e longitude. E quando ele fala plano, sistema de coordenadas planos, são utilizados em projeções cartográficas para representar a superfície terrestre em um plano. Não se refere a coordenadas baseadas em latitude e longitude, como está no núcleo da questão, no enunciado da questão. Então, esse sistema é mais apropriado para representar ali pequenas áreas em superfícies planas, pequenos mapas, enfim. E para fechar, a alternativa correta é a letra D, e vamos revisar. O sistema de coordenadas descrito na questão. Qual é o sistema? O que utiliza figura elipsoidal da Terra e que utiliza coordenadas de latitude e longitude. Então, o sistema de coordenadas que utiliza a figura elipsoidal da Terra e as coordenadas de latitude e longitude é o sistema de coordenadas geodésicas. Perfeito? Essa foi a nossa última questão da videoaula de hoje. Te convido a voltar aqui para a gente acompanhar as próximas aulas. Teremos mais aulas aqui no tópico de noções básicas de cartografia. Vou trazer mais aulas desse assunto antes de mudar para aspectos físicos do Brasil e meio ambiente. Vamos percorrer todo o edital. Vamos ter muitas aulas de cartografia, tanto aulas resolvendo questões nesse modelo, como aulas com mapas mentais. Começa agora a nossa maratona de aulas do Revisão de Concursos até o dia da prova. Então deixa aí no comentário agora, aula todo dia até a prova, se você quer que eu traga o conteúdo, mais conteúdo aqui. E aproveita, escaneia o QR Code que está na tela, clica no link que está na descrição do vídeo, acessa a página e conhece lá, tem muitas informações do material, dos mapas mentais, quer tirar alguma dúvida lá, tem um link no WhatsApp nessa página que atende 24 horas, que vai te auxiliar, né? Tanto para auxiliar na aquisição do material, quanto depois, se você tiver alguma dúvida, para acessar o material. Então, toda assistência vai ser dada a você. E te agradeço muito por ter ficado aqui comigo, deixa seu like, ativa as notificações, não vai esquecer, e também não esquece de comentar. Aula todo dia até a prova. Te espero na próxima aula.